Adriano sempre foi um homem peculiar. Alguém que encontrava beleza e significado nos objetos que os outros desprezavam. Aos 38 anos, era um colecionador dedicado, dono de uma pequena loja de antiguidades no centro da cidade. Ele tinha um fascínio especial por relógios, como se cada tic-tac contasse histórias do passado, momentos congelados no tempo. A loja, chamada Tempos Perdidos, era seu refúgio, um espaço onde o caos do mundo moderno parecia se dissipar diante da ordem meticulosa de suas coleções. Adriano era conhecido pelos clientes como um homem simpático e carismático, mas havia algo de inquietante em seus olhos. Talvez fosse a maneira como ele olhava para os objetos, como se pudesse enxergar além do tangível. Esse olhar, porém, escondia um vazio. Ele vivia sozinho desde que perdera seus pais em um acidente de carro anos atrás, e o único vínculo emocional que mantinha era com sua irmã mais nova, Clara, uma jovem cheia de vida que sempre o incentivou a sair de sua bolha de nostalgia. Apesar de sua paixão pelas antiguidades, Adriano carregava uma certa melancolia. Ele frequentemente se perguntava se sua obsessão por objetos do passado era uma forma de evitar o presente. Ele sentia que, de alguma forma, estava preso, como se sua vida estivesse sincronizada com os tic-tacs dos relógios que colecionava. Mas essa rotina foi quebrada no dia em que ele encontrou o relógio das almas. Era uma tarde tranquila, e Adriano estava organizando os itens recém-adquiridos de um lote de herança. Em meio a objetos comuns, um relógio de bolso dourado chamou sua atenção. Diferente de qualquer outro que já vira, ele era incrivelmente detalhado, com gravuras intrincadas de figuras humanas ao longo da borda. No centro, um mostrador preto com ponteiros prateados brilhava como se recém-polido. Ele não fazia ideia de como o relógio havia chegado até ele, mas ao segurá-lo, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que obra-prima! Murmurou para si mesmo, examinando o objeto sob a luz. Ao abrir a tampa, percebeu algo estranho. Não havia mecanismo aparente, apenas um espaço vazio onde os ponteiros se moviam, como se o tempo ali fosse regido por outra lógica. Clara apareceu na loja naquele momento, trazendo sua energia contagiante. Você ainda está aqui, perdido no meio desses velhos trambolhos? Adriano, você precisa de uma vida, brincou enquanto ele mostrava o relógio. Olhe isso, Clara. Nunca vi algo assim. Parece vivo, disse ele, fascinado. Vivo? Você está ficando louco, respondeu ela, rindo. Mas é bonito, embora um pouco assustador. Mal sabia Adriano que aquele relógio não era apenas um objeto de coleção. Ele estava prestes a mudar sua vida de maneiras que ele nunca poderia imaginar, e a puxá-lo para uma jornada onde o tempo e a vida estariam interligados de forma assustadora. Enquanto ele colocava o relógio em sua mesa, um sentimento estranho o invadiu. Era como se algo tivesse se conectado a ele, algo que ele não podia explicar. Naquela noite, Adriano mal conseguiu dormir, com o som dos tic-tacs ecoando em sua mente, mesmo com o relógio quieto em sua loja. Na manhã seguinte, Adriano acordou inquieto, como se algo o estivesse chamando de volta à loja. Ele não conseguia tirar o relógio da cabeça, nem o estranho sentimento que o invadira ao tocá-lo. Ao chegar em Tempos Perdidos, sua atenção foi imediatamente atraída para a mesa onde o relógio estava. Ele parecia diferente, como se brilhasse de maneira sutil, quase imperceptível, à luz do dia. Intrigado, Adriano o pegou novamente, e um calafrio percorreu sua espinha. Enquanto analisava o relógio, o sino da porta da loja tocou. Era seu amigo e cliente fiel, Jonas, um entusiasta de relíquias antigas. Bom dia, Adriano. O que tem de novo no mundo das velharias? Perguntou Jonas com um sorriso, mas sua expressão mudou ao ver o relógio nas mãos de Adriano. Esse relógio é impressionante. Posso vê-lo? Adriano hesitou por um momento, mas entregou o relógio a Jonas. Assim que Jonas o segurou, o clima na loja pareceu mudar.
O ar ficou mais pesado e o sorriso de Jonas desapareceu. Isso é estranho, disse ele, devolvendo o relógio rapidamente. Parece que... não sei. Algo está errado com ele. É como se carregasse um peso. Antes que Adriano pudesse responder, Jonas recebeu uma ligação. Sua expressão ficou séria e ele deixou a loja às pressas, sem dar explicações. Adriano ficou olhando para o relógio, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sentiu que aquele objeto era mais do que parecia ser. Naquela noite, enquanto Adriano tentava dormir, foi acordado por uma sensação sufocante. Ele olhou para o relógio em sua mesa de cabeceira e viu que os ponteiros haviam parado. Um som estranho, como um sussurro, parecia emanar do objeto. Poucos minutos depois, seu telefone tocou. Era Clara chorando. Ela trazia uma notícia devastadora. Jonas tinha morrido de repente, vítima de um ataque cardíaco. O choque foi imediato. Adriano tentou encontrar uma conexão, mas a ideia parecia absurda. Contudo, ele não podia ignorar o fato de que o relógio havia parado exatamente no momento em que Jonas morreu. Ele passou a noite em claro, estudando o objeto, mas não encontrou nada que explicasse o fenômeno. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. O relógio parava de funcionar e Adriano recebia notícias sobre a morte de alguém próximo a ele. Primeiro foi a senhora Marta, uma vizinha idosa que sempre visitava a sua loja para conversar. Depois, foi um jovem cliente que comprara um antigo gramofone. Cada morte parecia estar ligada ao relógio, e Adriano sentia que estava sendo puxado para um mistério que não compreendia. Clara, percebendo a angústia do irmão, tentou ajudá-lo. Adriano, você precisa relaxar. Talvez seja apenas coincidência. Esse relógio não tem nada a ver com isso, disse ela, tentando tranquilizá-lo. Não é coincidência, Clara. Eu sinto que há algo errado com esse relógio. Algo que eu não consigo explicar, respondeu ele, com os olhos fixos no objeto. A tensão entre eles começou a crescer. Clara queria que Adriano se livrasse do relógio, mas ele não conseguia. Era como se uma força invisível o prendesse ao objeto. Ele começou a se isolar, obcecado em descobrir o segredo do relógio e sua conexão com as mortes. Foi então que ele encontrou uma inscrição quase imperceptível na parte de trás do relógio. O tempo não perdoa, mas a escolha é sua. Essas palavras ecoaram em sua mente, despertando perguntas que ele sabia que precisaria responder, mesmo que custassem sua sanidade. Os dias se transformaram em semanas, e Adriano mergulhou profundamente na investigação sobre o relógio. Ele começou a vasculhar registros antigos, pesquisar em fóruns de colecionadores e até consultar historiadores especializados em artefatos místicos. A cada novo detalhe descoberto, o mistério parecia se aprofundar ainda mais. O relógio, ao que tudo indicava, tinha uma história trágica. Era conhecido em círculos muito restritos como o Relógio das Almas, um artefato que, segundo as lendas, estava ligado ao ciclo da vida e da morte. Onde quer que estivesse, ele trazia consigo uma sombra de perda. Adriano passou noites sem dormir, analisando cada centímetro do objeto, tentando desvendar seus segredos. Ele começou a notar padrões. O relógio só parava quando uma morte iminente estava prestes a ocorrer, e voltava a funcionar depois que o evento se concretizava. Era como se o tempo ficasse suspenso por um breve instante, marcando a transição da vida para a morte. Enquanto isso, Clara, preocupada com o irmão, insistia para que ele abandonasse essa fixação. Adriano, isso está te consumindo. Você não come, não dorme. E se isso tudo for só coincidência? Você precisa deixar isso de lado antes que perca a cabeça, implorou ela durante uma visita à loja. Não é coincidência, Clara. Eu sei o que vi, o que senti. Esse relógio está conectado a algo maior, algo que não entendemos, respondeu Adriano, sua voz carregada de uma mistura de convicção e desespero.
Eu não posso simplesmente ignorar. Se eu puder entender como ele funciona, talvez eu possa impedir que mais pessoas morram. Foi então que Clara fez algo inesperado. Em um acesso de raiva e preocupação, ela pegou o relógio e tentou jogá-lo no chão para destruí-lo. Mas, no instante em que seus dedos tocaram o objeto, ela ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto. "Clara, o que está acontecendo?" gritou Adriano, segurando-a antes que ela caísse no chão. Ela recuperou os sentidos alguns segundos depois, mas sua expressão era de puro terror. "Adriano, eu vi algo. Não sei explicar, mas foi como se eu estivesse presa em um lugar fora do tempo. Eu ouvi vozes, gritos. E vi você morto", disse ela, ofegante. As palavras de Clara foram como um golpe para Adriano. Ele sabia que não poderia continuar ignorando a gravidade da situação. Decidido a entender a verdade, ele voltou a estudar a inscrição no relógio. "O tempo não perdoa, mas a escolha é sua." Essas palavras começaram a fazer sentido quando ele encontrou um antigo diário de um colecionador que também possuíra o relógio no passado. No diário havia um relato perturbador. O relógio era capaz de prever mortes, mas também dava ao seu portador a chance de interrompê-las. No entanto, havia um preço. O relógio estava ligado à vida do portador, e destruí-lo significava sacrificar a própria existência. Adriano ficou paralisado diante dessa revelação. Ele finalmente tinha a resposta que procurava, mas a solução era aterrorizante. Naquela noite, o relógio parou novamente. Adriano, agora entendendo o que isso significava, sentiu um pânico avassalador. Ele sabia que outra morte estava prestes a acontecer, mas desta vez, algo era diferente. Ele tinha a sensação de que a morte que o relógio marcava agora não era de outra pessoa, mas a sua própria. A escolha estava diante dele: quebrar o relógio e salvar todos ao seu redor, ou preservar sua vida e aceitar as consequências de sua inação. Adriano olhou para Clara, que o observava com olhos cheios de medo e esperança. "Adriano, você não precisa fazer isso. Deve haver outra forma", implorou ela, segurando sua mão. "Se eu não fizer nada, mais pessoas vão morrer. Eu não posso viver com isso na consciência, Clara. Talvez minha vida tenha chegado ao fim para que outros possam continuar", respondeu ele, com lágrimas nos olhos. O relógio parecia pulsar em suas mãos, como se estivesse vivo, aguardando sua decisão. Adriano sabia que o tempo estava se esgotando e que a escolha que fizesse agora mudaria tudo. Mas ele ainda hesitava, preso entre o desejo de viver e a responsabilidade de proteger aqueles que amava. A loja Tempos Perdidos estava mergulhada em uma escuridão inquietante naquela noite. A única luz vinha de um abajur sobre a mesa onde Adriano estava sentado, o relógio repousando à sua frente. Clara permanecia ao seu lado, silenciosa, mas com olhos que imploravam por uma solução que não custasse a vida de seu irmão. Adriano segurava o relógio com força, como se pudesse extrair dele a resposta para o dilema que o consumia. Talvez eu possa mudar tudo, Clara. Se o relógio realmente responde a sacrifícios, talvez isso acabe se eu destruí-lo. Mas e se estiver errado? E se for tudo em vão? Adriano dizia, seus pensamentos em um turbilhão. Ele olhava para Clara, sua única família restante, e sentia o peso da responsabilidade. "Eu não sei o que fazer." Clara colocou a mão sobre a dele, seu toque tentando trazer alguma calma. "Adriano, você sempre foi o irmão mais teimoso e altruísta que conheci. Mas a sua vida também importa, entende? Você não pode carregar isso sozinho. Vamos descobrir outra forma juntos." Porém, antes que pudessem continuar, algo aconteceu. O relógio começou a emitir um som estranho, como um tic-tac acelerado e irregular. As gravuras ao redor do objeto pareciam ganhar vida. As figuras humanas se movendo em um ciclo eterno de nascimento e morte.
Adriano sentiu uma dor aguda no peito, como se o relógio estivesse drenando algo dele. Foi quando ele percebeu. O relógio estava exigindo uma decisão. Clara, eu não tenho escolha. Isso precisa acabar agora. Se eu não fizer isso, mais pessoas vão morrer. Não posso deixar isso continuar, disse ele, levantando-se com o relógio nas mãos. Ele caminhou até a prateleira onde guardava um pesado globo de cristal, pronto para usá-lo para destruir o objeto amaldiçoado. Adriano, pare, pense bem. E se isso te matar? Eu não posso te perder também, gritou Clara, correndo até ele e segurando seu braço. Clara, você é tudo o que me resta, e é por isso que preciso fazer isso, porque eu não suportaria te perder. Eu já entendi o que esse relógio quer. Ele quer que eu escolha entre a minha vida e a de todos que amo. E eu escolho vocês, disse Adriano, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele levantou o globo de cristal acima da cabeça, enquanto Clara chorava, implorando para que ele parasse. Em um movimento decisivo, Adriano o lançou contra o relógio com toda a sua força. O impacto foi ensurdecedor. O relógio se despedaçou em centenas de pedaços, cada fragmento emitindo um brilho dourado antes de desaparecer no ar. No instante em que o relógio foi destruído, Adriano sentiu uma dor excruciante atravessar seu corpo. Ele caiu de joelhos, ofegando. Clara correu para ele, desesperada. Adriano, fique comigo, por favor, não vá, gritava ela, segurando-o nos braços. Clara, acabou. Está tudo bem agora, disse ele, sua voz fraca, mas cheia de alívio. Ele sentiu uma paz estranha, como se finalmente estivesse livre de um peso que carregava há muito tempo, mesmo sem saber. Lentamente, seus olhos se fecharam, e ele deixou de ouvir o som do mundo ao seu redor. Mas, para a surpresa de Clara, Adriano não morreu. Ele acordou horas depois em sua cama, com Clara ao seu lado. O que aconteceu? Perguntou ele confuso. O relógio, ele se foi. E você está vivo. Eu não sei como, mas acho que você quebrou o ciclo. Você não só destruiu o relógio, Adriano. Você mudou as regras, disse Clara, abraçando-o com força. Adriano sentiu uma onda de alívio e gratidão inundá-lo. Ele sabia que algo havia mudado profundamente, mas não tinha certeza do que era. O relógio estava destruído e as mortes haviam parado. Ele não entendia completamente como havia sobrevivido, mas sabia que havia algo de especial em sua escolha. Talvez, ao sacrificar sua própria vida, ele tivesse provado algo ao próprio destino, que o amor e a coragem podiam transcender até mesmo as leis mais rígidas do universo. Sempre acreditei que o tempo era algo que simplesmente acontecia, algo incontrolável, uma força invisível que nos levava de um ponto ao outro sem pedir permissão. Mas depois de tudo o que vivi, percebo que o tempo é muito mais do que isso. Ele não é apenas um fluxo inevitável. Ele é uma escolha, uma série de momentos entrelaçados que definem quem somos e pelo que estamos dispostos a lutar. Houve um momento em que pensei que minha vida fosse apenas uma sequência de tic-tacs, marcada por arrependimentos e pelo peso de um passado que eu não conseguia abandonar. Mas o relógio me mostrou algo que eu nunca havia considerado, que às vezes, para encontrar sentido, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo. Eu não sabia o que aconteceria quando decidi destruir aquele relógio. Estava pronto para pagar o preço porque pela primeira vez em muito tempo vi algo que valia mais do que minha própria vida. Vi minha irmã, vi a possibilidade de proteger aqueles que amo, vi a chance de quebrar um ciclo que não deveria existir. Mas o que mais me surpreendeu foi o que aconteceu depois. Sobreviver não era parte do plano. E, no entanto, aqui estou. Talvez, ao tomar a decisão de me sacrificar, eu tenha provado ao próprio universo que há algo mais poderoso do que o tempo. A capacidade humana de amar, de lutar por algo maior do que nós mesmos. Eu escolhi o que era certo, mesmo sem saber o que viria a seguir. E, de alguma forma, isso foi suficiente. Agora,
Enquanto escrevo estas palavras, sentado na mesma mesa onde o relógio esteve, sinto uma paz que nunca havia sentido antes. A loja Tempos Perdidos está mais silenciosa do que nunca, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de possibilidades, um lembrete de que o tempo não é nosso inimigo, mas um companheiro que nos desafia a fazer escolhas que realmente importam. O relógio se foi, mas o que ele me ensinou ficará comigo para sempre. No fim, não é sobre o tempo que temos, mas sobre como escolhemos usá-lo. E, enquanto houver tempo, sempre haverá a chance de fazer algo significativo.